Paz, queridos. Paz a todos. Vamos então começar a nossa aula de número 3. E depois do break, a aula de número 4, encerraremos a matéria. Estamos falando sobre a panorama do Velho Testamento. E nós já fomos até a página 14 e páginas 15 e 16, eu basicamente já cobri também, mas eu vou pelo menos fazer um resumo aqui, porque é bom que a gente dá um impulsozinho, né? Bom, sobre língua, tradição oral e literatura, já falamos ontem, eu vou só dar uma revisada com vocês, tá? A língua hebraica foi a língua dos hebreus, o qualificativo hebraico, esse nome, esse denominador hebraico, ao se referir à língua dos hebreus, ocorre em primeiro lugar no livro apócrifo de Eclesiástico, cerca de 130 a.C. Joséfo se utiliza da expressão língua dos hebreus, ou glossa ton hebrarion, a respeito do antigo hebraico. Os targums, que são verbetes hebraicos traduzidos para o aramaico, chamam-se targums, tá? Porções de textos hebraicos traduzidos para o aramaico. Os targums chama ao hebraico de a língua sagrada. Então, só voltando um pouco no de ontem, para a gente prosseguir daqui, para vocês ajudar vocês um pouco a memorizar e a compreender, o hebraico ele é, na verdade, uma espécie de dialeto oriundo das línguas daquela região. Então nós vamos falar um pouco aqui agora sobre os povos daquela época, vamos dar pelo menos uma noção para vocês daquilo que vocês encontrarão no livro Povos, Línguas e Nações, do Mundo Antigo, e para vocês poderem entender algumas coisas quando vocês estiverem lendo o Velho Testamento, encontrarem algumas expressões, alguns nomes esquisitos que aparecem ali no Velho Testamento, vocês terem pelo menos uma situação de quem são esses povos, tá? Então, o que acontece? O hebraico aparece como sendo a língua dos judeus, mas nós temos que lembrar que os judeus, eles não estão entre os primeiros povos daquela região, né? Eles surgiram a partir de Abraão, mas mesmo depois de Abraão ainda levou muito tempo, né? Para você ter uma ideia, quando 400 anos depois quer dizer, na verdade foi 400 foi no final do cativeiro, da escravidão do Egito. Mas 300 e tantos anos depois de Abraão, Jacó estava entrando no Egito com 70 pessoas. Quer dizer, muito longe de ser uma nação, certo? Muito longe, 70 pessoas. Entrou no Egito, lá no Egito ficou um período. Esse período é meio disputado porque a expressão em hebraico usada ali, ela é ambígua, ela pode ser interpretada como 400 anos, como pode ser interpretada como 125 anos. A expressão é ambígua, mas isso não vem ao caso agora. A questão é que eles se reproduziram dentro do Egito, a ponto de, quando chegou a época do Êxodo, eles já estavam na casa de perto dos seus 2 milhões de pessoas. Então, a maioria dos arqueólogos e os especialistas nesse assunto dizem que, ao sair do Egito, eles estavam em torno de 1.200.000 a 1.600.000 pessoas. Então, você imagina o tanto que eles cresceram nesses, seja aí 100 e pouco ou 400 anos, dentro do Egito. Mas eles ainda não eram uma nação. Mas mesmo durante esse período que eles estavam se desenvolvendo dentro do Egito, já havia nações fortes estabelecidas naquela região. Uma delas é o próprio Egito, no norte da África, não é? Ao lado do Egito, nós já tínhamos a Etiópia, por exemplo, que já era uma nação estabelecida. Além disso, nós temos, quando Israel saiu do Egito para voltar para a terra, já havia várias nações estabelecidas naquela região, nós vamos falar delas daqui a pouco, porque na verdade essas nações começaram muito antes o processo de desenvolvimento.
Abraão está mais ou menos localizado no período ali de 1400, 1300 e pouco, por aí. E muito antes disso, quer dizer, logo depois do dilúvio, nós já temos a repartição da terra, né? Os povos sendo distribuídos e cada um já formando suas tribos, que foram depois se tornando os seus clãs, que foram se tornando tribos e que se tornaram nações. Então, a nação de Israel propriamente dita, que surge a partir do Êxodo, o povo de Israel é mais antigo, né? O povo de Israel começa em Jacó, é o povo de Israel. Mas a nação de Israel começa no dilúvio. Ali surge a nação de Israel, né? Porque para ser nação você tem que ter governo, você tem que ter leis, né? Uma constituição, tem uma língua definida própria, você precisa ter algum tipo de moeda, né? Um tipo de mercado estabelecido, mercado comum estabelecido. Então, a nação mesmo surge no Êxodo, a partir do Êxodo surge a nação. O que significa que já tinha muitas outras nações naquela região. Muitas outras. Que, inclusive, é a razão principal do conflito pós-Êxodo. Depois do Êxodo, a razão do conflito é exatamente este, porque aquela região que estava ocupada pelos povos que nós vamos ver daqui a pouco, aquela região, na verdade, tinha dono, aquela região foi comprada por Abraão. Abraão comprou aquelas terras, boa parte daquelas terras, e outras que não foram compradas por Abraão, foram compradas por Isaac ou foram compradas por Jacó. Então, quando eles estão voltando do Egito, Deus trata a terra como sendo deles, é uma terra que Deus havia dado para eles, através da prosperidade de Abraão, de Isaac e de Jacó. E os povos que estavam ocupando a região não queriam sair facilmente. Na verdade, Israel deu esta opção. Olha, se vocês saírem da nossa terra e nos deixar tomar posse do que é nosso, fica por isso mesmo. Mas não, de jeito nenhum, que vocês não entram. Então Deus teve que capacitar o seu povo para entrar na terra e expulsar de lá os invasores, para que Israel pudesse estar como está hoje na sua terra, apesar de que hoje Israel não está em posse de toda a terra como deveria ser. Tá? Então a língua é, na verdade, por isso que eu comecei a explicação, para mostrar que a língua hebraica, ela não é uma língua oriunda do vento, surgiu do nada. Não, ela é um dialeto das línguas que circulavam naquela região. Tá? Então o povo desenvolveu o seu próprio dialeto, que futuramente passou a ser conhecido como sendo o hebraico. Tá? A tradição oral, que nós falamos também ontem, você pode ler depois na página 16, aqui tem uma explicação muito bacana, que em torno mais ou menos de 1477 surgiu a gráfica, né? E o primeiro livro impresso na gráfica foi a Bíblia. Mas até chegar no texto escrito, por exemplo, de Moisés, nós tivemos a tradição oral. E aí o texto explica aqui como que o povo oriental, primeiro, eles são dotados de uma boa memória, não porque a memória deles é essencialmente melhor do que a nossa, mas é porque eles foram gerados culturalmente, exercitando a memória. Eles foram gerados assim. Então eles aprenderam a contar histórias, a conservar certas tradições através de relatos e de histórias que o texto apresenta como prosa e como poesia, explicando dois estilos, né, de se manter, de se perpetuar uma história sem que ela se perdesse no tempo, sem que os seus detalhes se perdessem no tempo. Razão essa do porquê Moisés é capaz de contar uma história que aconteceu 1000 anos antes dele, e ele contar essa história com riqueza de detalhes. E a gente ainda lê o livro do Gênesis, algumas partes ali, como o comecinho, aquela parte dos gigantes e os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. A gente lê algumas coisas ali, a gente ainda fica meio aborrecido, porque não tem mais detalhes, né? A gente queria mais detalhes para poder entender certas coisas. Mas tem que lembrar que Moisés, boa parte daquilo ali, Moisés está escrevendo, porque aquilo foi passado para ele oralmente ao longo das eras. E uma história de 1000 anos chegar até mim, ainda com riqueza, uma certa riqueza de detalhes, convenhamos que é uma coisa extraordinária. O que para nós hoje, o povo ocidental, isso seria
radicalmente impossível. Nós não damos conta de contar a história do nosso avô, que está ali atrás. Não é? Por quê? Porque essas coisas não são passadas. Por exemplo, eu lembro de uma história do meu avô, mas eu lembro dela porque mamãe falou tanto disso que eu lembro hoje. Se eu tivesse que escrever uma história e colocar essa história, ela seria precisa, ela seria uma história confiável, porque ela foi passada pela minha mãe, que é o fato dela, do pai dela, o meu avô, chamar os filhos ou as filhas, tinha mais filho do que filho, para orar ajoelhado com ele na sala. Ela sempre lembra do pai dela orando ajoelhado no quarto. Mas quando ele queria orar com toda a família, ele chamava todo mundo, botava todo mundo de joelho na sala para poder orar juntamente com ele. Ela contava sempre essa história, né? Então, quando a história é contada propositalmente para perpetuar aquilo é contado de tal forma que não há como se perder os detalhes. E aquilo vai perdurando, vai perdurando. Se eu quisesse passar essa história do meu avô para os meus filhos e para o meu neto e para o tataraneto, chegaria 5, 6, 10 gerações lá na frente, perfeitamente sem nenhuma perda de conteúdo. Entendeu? E olha que eu estou falando ainda de nós, os ocidentais. Agora você imagina os orientais que têm isso como tradição, como cultura. Faz parte da cultura deles, tá? Quando chega em torno do ano 800, nós temos o surgimento do clã dos maçoretas, né? Os maçoretas, eles desenvolveram um sistema, porque até os maçoretas, o texto hebraico era um texto contínuo da direita para a esquerda, um texto contínuo sem espaço, sem vírgula, sem pontuação, sem vogal, sem nada, só consoantes em linhas correntes e contínuas, tá? Da direita para a esquerda. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, a língua foi perdendo proeminência, porque o hebraico era muito difícil. Só alguém nascido naquela cultura que era capaz de ler o hebraico. Tinha que ser nascido naquela cultura, do contrário era muito complicado. Até hoje os especialistas se debatem para conseguir harmonizar algumas coisas modernas com textos antigos. Muito, muito difícil, tá? Muito difícil. Agora, os maçoretas, em torno do 9º século, o que eles fizeram? Era um clã de escribas que assumiram sobre si a responsabilidade de modernizar a língua. Então, o que eles fizeram? Pegaram a língua e estabeleceram certas regras para aquela língua, regras novas que não existiam. Por exemplo, separar as palavras, que não havia separação, o texto era escrito continuamente, eles passaram a criar regras de separação, de espaçamento para as palavras. Número 2, eles criaram vogais para uniformizar a pronúncia. Por exemplo, nós estamos falando sobre o livro de... Eu comentei ontem aqui sobre o livro de Juízes, e aí chegamos no capítulo 11, onde tem a batalha ali de Jefté, 11 e 12, de Jefté na verdade a batalha é no 11, e o que eu vou contar está no 12, de Jefté contra os filhos de Amon. E aí quando ele ganha a batalha, os efraimitas vêm e querem criar confusão. Por que você não chamou a gente para ir para a batalha? Nós vamos incendiar a sua casa, aquele terror todo. Aí Jefté foi lá, reuniu os soldados e partiu para a guerra contra os efraimitas. Os efraimitas perderam, se espalharam, se esconderam, e aí o que Jefté fez? Pegou o exército dele e colocou de emboscada nos vales do Jordão. Val é aquelas praiazinhas, né, que dá no rio, nos vales do Jordão. Quando o camarada ia passando, eu quero passar, ok, você é efraimita? Não, não sou. Então fala Shibolete. E aí eles vão tentar falar, não conseguia, falava Sibolete. Então, aí eles matavam o cara, porque era efraimita tentando driblar, ou seja, o sotaque era diferente. E era uma tribo dentro de um mesmo povo. Tá? Mas o fato aí nós temos duas questões aqui. Nós temos a questão geográfica. Nós não estamos falando de uma região com uma grande planície, onde todo mundo se estabelecia bonitinho. Nós estamos falando de uma região extremamente acidentada, cheia de montes e vales, onde os grupos iam se acomodando, muitas vezes isolado um do outro.
E tinha uma cidade aqui e a outra cidade já está do outro lado da montanha, em algum lugar, e assim sucessivamente, porque a região é muito acidentada. Então isso contribuía para que, mesmo tribos de um mesmo povo, desenvolvesse cultura própria, sotaque próprio e determinados costumes próprios. E considerando que a língua era uma língua complicada por si só, então era muito comum que houvesse sotaques diferentes entre as tribos, porque na hora de ler, aquilo ficava a critério de cada povo, como que aquilo seria lido, qual o som que seria dado para aquelas palavras, uma vez que não tinha vogal. Então, como é que eu sei que o meu nome é Jefferson? Porque as vogais não me deixam pronunciar Jefferson, Jeffersim, Jeffersó. As vogais ali protegem a pronúncia do meu nome. Daqui a 200 anos, os meus tatarararara netos vão estar pronunciando Jefferson. Eles não tinham isso. Então os maçoretas criaram as vogais. Claro que diferente do que nós entendemos como vogal, né? Nós temos A, E, I, O, U, são as vogais do nosso alfabeto. No caso deles, como a letra é diferente, logicamente, porque o hebraico vem de desenhos criptográficos, né? Eram desenhos que tinham pronúncia. Então, tinha a cabecinha de um touro, tinha uma casinha, tinha uma cerquinha, eram desenhos criptográficos que tinham sonidos. O hebraico de hoje vem de lá, dessa época. Então, o que acontece? Eles criaram pontuações. Então, tem a palavra e tem os pontos, as pontuações, bolinhas, tracinhos, que representam vogais. Então, eles criaram esse sistema para uniformizar a pronúncia, que até então não era uniformizada. Hoje, os historiadores e os especialistas e linguistas, etc., eles têm os textos maçoretas, que são aqueles textos que usam a chamada maçora, né, que é o sistema maçorético de organização do hebraico. Então, eles têm esse sistema em altíssima consideração. Portanto, os manuscritos maçoretas são usados até hoje para checar textos mais antigos onde não havia esse tipo de recurso na língua. Estão entendendo o que eu estou explicando? Está claro isso para vocês? Pode perguntar no meio do caminho, gente, que até ajuda, tá? Então, o hebraico se desenvolveu dessa forma. Quando chega, por ocasião do cativeiro babilônico, vocês devem saber que o povo de Israel como um todo, eles experimentaram 2 cativeiros diferentes, né? O reino do norte, chamado de Israel, foi cativo para a Assíria, né? Que hoje é aquela região do norte do Iraque ali, a Assíria, não Síria com S, a Síria, tá? Que você vai ver na Bíblia por todo lugar. Esses foram e nunca voltaram. Foram e de lá se dispersaram para outros cantos, nunca voltaram. Isso é 722 a.C. Em 586 a.C., a tribo de Judá, que é o reino do sul, que na verdade é Judá, Levi e Benjamim, metade de Benjamim. Esse reino do sul foi levado cativo para a Babilônia. Então, esse reino foi o que voltou depois, por ocasião do rei Artaxerxes, né? Ali do livro de Esdras e Neemias, já dou a palavra, no livro de Esdras e Neemias conta essa história do povo voltando. Esse reino que está voltando é o chamado Reino do Sul, que é a tribo de Judá, com a de Levi e a de Benjamim. Entendeu? Quando eles voltaram, eles já não estavam mais em posse fluente do hebraico. Porque a Babilônia mesmo, por exemplo, fazia uso do aramaico. O aramaico era muito comum na Babilônia, nessa época. Portanto, eles desenvolveram, imagina bem, 70 anos, é uma geração inteira. Então, imagina que essa menina foi cativa para a Babilônia na época que foi todo mundo grávida. O filho dela voltou com 70 anos de idade. Portanto, já com filhos e netos, o filho dela. Está entendendo? O filho dela já tinha filhos, que já tinha
filhos e que provavelmente já tinha filhos. E toda essa geração cresceu falando aramaico. Eles voltaram, o hebraico não estava morto ainda, morto não estava, ainda se praticava o hebraico na época de Esdras e Neemias, mas a língua do dia a dia corriqueira era o aramaico. Dali para frente só foi piorando, o hebraico foi morrendo e o aramaico foi ganhando proeminência. Tá? O aramaico era mais prático de se praticar, ele tinha menos recursos linguísticos, menos recursos gramaticais, no sentido de conjugação verbal, a concordância verbal, nominal. Esses recursos gramaticais no aramaico são menores. O hebraico tem mais recursos, mas o aramaico é mais fácil de escrever e mais fácil de falar. Então, tomou aquela região. Então, quando Jesus nasceu, João Batista, por exemplo, pregou em aramaico. Jesus nasceu, Jesus nunca falou hebraico na vida. Jesus falava aramaico. Os discípulos de Jesus falaram aramaico, pregaram em aramaico, apesar de que escreveram seus textos em grego, porque o grego era o inglês da época. Pois não, querida, pode falar. Então, o primeiro cativeiro foi os que foram para a Síria? A Síria. Não voltaram. Nunca voltaram. São as 10 tribos do norte. E a segunda tribo é de Benjamim e Efraim, que voltaram. A tribo de Judá, que é o reino de Judá, que também compunha Levi e Benjamim. Tá? Alguma outra pergunta, gente? Alguma outra pergunta, povo meu? São 12 tribos que estavam acontecendo, correto? Repete. São 12 tribos que estavam acontecendo, correto? 13. 13? É. Por quê? Não, ok, era isso. Porque eu falei 10 e 3? É. São 13 tribos porque José ganhou 2 porções. Seriam 12. Mas como José ganhou 2 porções, Efraim e Manassés, os 2 filhos de José, aí o número se elevou para 13. Entendeu? Mas Deus já fez isso de propósito, porque a intenção de Deus era separar para si uma tribo, que era a tribo de Levi. Então a tribo de Levi foi separada para Deus e eles não podiam se envolver com nada em Israel a não ser cuidar da obra do Senhor em Israel. Com isso, Levi é separado para Deus, aí sobram 12 tribos. Por isso que é sempre dito, as 12 tribos de Israel, as 12, mas na verdade eram 13. Entendeu? Eu tenho até uma mensagem, não sei se ela lembra, né? A mensagem, por que as 13 eram 12? Tem uma mensagem muito bacana aí a respeito da primazia de Deus em separar algo para si. Entendeu? Mas fica essa explicação aí só para você entender a razão, tá? Sendo assim, vamos passar então para adelante. Muito bem. O que acontece? Formação cultural do povo. Eu quero ler esse pedacinho para vocês aqui, porque ele carece de uma explicação que eu acho que vai ser bom para vocês, tá? A Palestina, em virtude da natureza do seu terreno, não é uma região de povoamento isolado, ou seja, homogênea e fechada. Página 21. Ok? Homogênea e fechada, formada por planícies costeiras e regiões montanhosas perto do Jordão, além de depressões jordânicas, e por estar recortada em vales, planícies e patamares antiplanos, favoreceu o desenvolvimento do país por setores, provocando uma tensão chamada sociológica, acarretando o desenvolvimento em blocos dos moradores agrupados de cada lugar, que é o que eu expliquei há pouco para vocês, que influenciava na formação de dialetos, né? E até mesmo no desenvolvimento de sotaques dentro de um mesmo dialeto. Tá? Sociológica, acarretando o desenvolvimento de blocos dos moradores agrupados de cada lugar, com suas próprias características. É ponto também estratégico no caminho entre o Egito e o Oriente, entre a Mesopotâmia e o mar, ligando a África à Ásia, Mesopotâmia e o Egito. Por isso mesmo, se viu colocada no meio de disputas
que entre estes povos aconteceram durante os séculos. Os Ixos, predominantemente habitantes de cidades-reino, que eram aquelas cidades tão fortemente muradas que as cidades em si eram um reino, tá? Como o caso de Jericó, por exemplo. Jericó era uma cidade-reino, né? Dentro dos muros de Jericó havia absolutamente tudo, tá? Permaneceram até o reinado de Davi e Salomão como fator preponderante na formação histórica. Os cananeus influenciaram Israel mais do que os dominadores filisteus. Aqueles se fundindo à cultura israelense influenciaram na língua, na cultura, na religião. Os seminômades hebreus necessitaram adaptar-se à cultura agrícola, principalmente habitando primariamente nas regiões montanhosas. Muito bem, é isso que eu quero que vocês entendam agora. O hebraico, ele é, na verdade, um dialeto das línguas cananeias. E aí eu quero que você entenda agora, biblicamente, abra comigo a sua Bíblia, para você entender essa questão dos filisteus e dos cananeus. Você entender quem era quem, tá? Vamos lá? Capítulo 10, esqueci de falar o capítulo, né? Capítulo 10. Gênesis 10. Sugiro, se você tem o hábito de grifar, eu sugiro que você grife, que isso aqui vai ser importante para você depois memorizar e é um argumento a mais para você. Então, olha bem, nós não vamos ler na sequência, eu vou mostrar para você os versículos que eu quero que você entenda alguma coisa. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então, versículo 2, olha bem, os filhos de Jafé são Gomer, pode repetir comigo? Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, ok? Então, se eu for seguir a leitura aqui, por exemplo, eu vou ler a descendência de Gomer, que não me interessa no momento. Não me interessa a descendência de Gomer no momento, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou registrar aqui que eu estou falando de Jafé, que ele vai seguindo até lá na frente. Você vai ver aqui que os filhos de Cão, verso 6. Está vendo aqui? Os filhos de Cão são, aí ele vai dar aqui os nomes, tá? Lá na frente, verso 6, perdão, o 6 primeiro. E os filhos de Cão são Cush, vamos lá? Cush, Misraim, Put e Canaã. Então, lá em cima estão os descendentes de Jafé, que nós não vamos mexer por agora. E eu quero que você entenda agora essa questão dos filhos de Cão, tá? Então, nós temos Cush, Misraim, Put e Canaã, certo? Certo, gente? É o versículo 6. Versículo 6. Diferente. O que está? Da Cush, Egito, Líbia e Canaã. Porque, é isso mesmo. Porque o seu na linguagem de hoje, né? O meu conselho é que vocês não usem essa Bíblia, tá? Vocês comprarem sempre Bíblia atualizada ou corrigida, Almeida atualizada ou corrigida, porque a Bíblia na linguagem de hoje e as primeiras versões da NVI, elas fazem algumas alterações nos nomes que confundem as pessoas, entendeu? Então, os filhos de Cão são Cush, Misraim, Put e Canaã. Confere? Ok. Agora, versículo 13. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naftuim. Pegaram aí? Podem repetir o texto. Então, primeiro conselho é não botar esses nomes dos filhos de vocês, né? Primeiro conselho é esse. Tá? Então, eu vou voltar com vocês do versículo 6, que diz o quê? Os filhos de Cão são Cush, Misraim, Put e Canaã. Certo? Put é o Egito, é o que seria o Egito. No seu está como aí? Como é que está o texto aí no seu? Está
Exato. Então, eles dão o nome de Líbia para Misraim e o nome de Egito para Put. Tá? Que, na verdade, isso aí é interpretativo. Isso aí não é um fato absoluto. Por isso que eu não gosto dessas Bíblias. Entendeu? Mas é o Egito? Realmente o Egito? É, o Put é o Egito. Mas, por exemplo, Misraim não há prova concreta de que Misraim seja Líbia. Entendeu? Não há. Então nós temos Cush, Misraim, Put e Canaã. Então Misraim é um dos filhos de Cão, certo? Gente, se vocês não interagirem comigo, vocês não vão entender onde eu quero chegar. Qualquer dúvida pode perguntar, pode me interromper e perguntar, não tem problema. O que foi aí? Hã? Achou aí? Gênesis 10, versículo 6 é o que eu estou falando, é o texto que eu estou citando. Pronto? Então, no versículo 6, vamos de novo? No versículo 6, nós temos quem? Cush, Misraim, Put e Canaã. Então, Misraim é um dos filhos de Cão, certo? Ok. No verso 13, nós temos: e Misraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim e Naftuim. Quem mais? Petruzim, Casluim, que de onde saíram os filisteus, e Caftorim. Portanto, depois nós vamos voltar aqui para a apostila. Os filisteus são descendentes de Cão por Misraim. Marcaram aí no texto de vocês? Grifaram aí alguma coisa? Os filisteus são descendentes de Cão via Misraim. Ok? Agora vamos entender quem são os cananeus. Porque o texto está dizendo, o autor da apostila está dizendo, que os cananeus, eles influenciaram mais a nação de Israel do que os dominantes filisteus. Os filisteus são filhos Eles são descendentes de Cão através de Misraim. Quando eu peço para vocês não conversarem paralelamente, é isso, que eu sei que vocês que confundem, porque são informações que vocês têm que anotar, grifar, senão vocês não vão entender. Vocês não vão saber depois. Tá? Então, verso 6 diz que Misraim é filho de Cão. Verso 13 diz que Misraim é pai de Casluim, de onde saíram os filisteus. Então, os filisteus são oriundos de Casluim, que veio de Misraim, que veio de Cão. Quer dizer, bisneto em termos, porque nós estamos falando de um povo, né? Estamos falando de um povo inteiro. Os filisteus são descendentes de Cão e Misraim. Pode ser assim? No caso seria descendente de Misraim e Cão, né? Ok? Estamos de acordo até agora? Muito bem. Então agora olha o verso 15. Volta no 6 primeiro. Cush, Misraim, Put e Canaã. Então já falamos de Misraim, certo? Então agora olha o verso 15. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Gigarzeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zebareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Então, quem são os cananeus? De Canaã, não? Hã? De Canaã. Não, gente. Olha para o texto aí, poxa. Verso 15. Descendente de Canaã. Então, os cananeus são quem? Descendente de quem? Que é descendente de quem? Descendente de Canaã, não? De novo, de Canaã.
Então, volta no versículo 6, gente. Volta no versículo 6. Ok? Ok, versículo 6. Quem são os filhos de Cão? Digam para mim. Pronto. Cão teve quantos filhos? 4. Quem são eles? Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. 4 filhos. Ok? Um dos filhos de Cão, que é Mizraim, gerou Ludim, Ananim, blá, 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 e Casluim, de onde vieram os filisteus. Então, os filisteus são descendentes de Casluim, de Mizraim e de Cão. Ok? Então, os filisteus vieram de Cão pela linha de Mizraim e Casluim. Ok? Casluim, verso 14. Verso 14. Ok? Muito bem. Ainda tem mais 3 filhos. Ainda tem Cuxi, Put e Canaã. Ok? Então, verso 15 vai me falar de Canaã. Então, Canaã gerou a Sidom, que foi o primogênito, e a Et. Ok? Os 2 primeiros filhos de Canaã. E aí tem os outros. Ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Gigarzeu, ao Eveu, ao Arqueu, Sineu, Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Emateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Então, quem são os cananeus? Os cananeus são os descendentes de Canaã. Tá? Que também é descendente de Cão. Então, tanto os filisteus como os cananeus, por que filisteu não é cananeu? Quem responde essa pergunta de $1 milhão? Por que filisteu não é cananeu? Hã? Olhem para mim aqui. Esquece o texto aí agora, porque vocês já sabem essa resposta. Tá? Só libera a mente e respira fundo. Tá? Por que os filisteus não são cananeus? Por quê? Porque não é descendente de Canaã. Pronto. Ele chegou agora aí, ó. Acabou de chegar na sala. Óbvio. Os filisteus não são cananeus porque os filisteus não vieram de Canaã. Não são descendentes de Canaã. Eles são descendentes de Mizraim. Ok? Então, se alguém perguntar para você amanhã, ei, por que os filisteus não são cananeus? Qual é a resposta? Pronto. Eles não são descendentes de Canaã. Hã? São parentes. São tudo primos, são todos primos. Entendeu? Amonitas. Entendeu? É, mais ou menos, Goiás, goianos. Entendeu? Então, os filisteus não são cananeus, porque eles não são descendentes de Canaã. Eles são descendentes de Mizraim, tá? Portanto, é um outro povo. Outra coisa, os filisteus não se desenvolveram naquela região da Palestina. Porque Mizraim, quando as famílias se espalharam, Mizraim foi para outra região. Tá? Os filisteus migraram para aquela região, aonde estaria Israel no futuro. Eles migraram para ali, quando eles perceberam uma oportunidade de conquista de terras. Por quê? Porque o povo de Israel estava faltando naquela terra. Tá? Porque Jacó foi para o Egito, lá ficou, que seja 100 e tanto ou 400 anos, que seja, ficou para o lado de lá, se desenvolveu dentro do Egito, e a terra que pertencia a Israel, que Abraão havia comprado, aquela terra estava vazia. Então um monte de tribo, de povos foram tomando aquilo ali. E os cananeus se desenvolveram ali. Porque Canaã estava naquela região, então os cananeus cresceram naquela região.
Tá? Quem são os cananeus? Cananeus são os heteus, está aqui Et, de Et vieram os heteus, nós temos os jebuseus, os amorreus, os gigazeus, os eveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus, os emateus, e todos esses são, portanto, cananeus. Tá? Então, por exemplo, a cidade de Davi, Jerusalém, que foi conquistada por Davi, ela era cidade jebuseia. Ela pertencia aos jebuseus. Quando Davi conheceu a cidade e desejou tomá-la para estabelecer ali a capital do reino de Israel. Portanto, Jerusalém era uma cidade o quê? Filisteia ou cananeia? Aê! Cananeia. Entendeu? Cananeia. Por quê? Porque Jebuseu é cananeu, Jebuseu é descendente de Canaã. Então a cidade de Davi era dos Jebuseus. Pertencia aos Jebuseus. Davi foi lá, invadiu, tomou a cidade e fez ali a capital de Israel. Ok? Estamos tranquilos por enquanto? Posso seguir? Sim ou não, gente? Vocês estavam interagindo mais, hein? Vocês estão muito caladinhos agora. Ok, então, deixa eu voltar aqui em cima, ver se eu perdi alguma informação. Ok, aqui embaixo nós temos, então nós já sabemos quem são os filisteus, e nós já sabemos quem eram os filisteus e quem eram os cananeus, tá? Então você veja só, em 3 ou 4 versículos da Bíblia, olha o tanto de coisa que nós já resolvemos no Velho Testamento, em termos de compreensão, entendeu? Em termos de panorama do Velho Testamento, tudo isso aqui já é compreensão. Quando você estiver lendo o Velho Testamento, qualquer texto do Velho Testamento, que você tropeçar no nome desse aqui agora, esses nomes já não são mais gregos na sua cabeça. Ah, esse cara aqui eu sei que é, esse cara aqui é filho de Canaã, que é filho de Cão. Não, esse aqui não, esse aqui os filisteus são filhos de... Os filisteus são filhos de... Hã? Pois é, mas e antes? Hã? Casluim. Aí. Ah, os filisteus são filhos de Casluim. Conhece esse cara aqui, é filho de Casluim. E quem era o pai de Casluim? Misraim. Nós conhecemos uma menina que chamava Misriã. Eu acho que é, né, prima de filisteus, né? Então vamos de novo. Os filisteus são descendentes de quem? Casluim, que é descendente de quem? Misraim, que é descendente de quem? Ok. E os cananeus são descendentes de quem? Que é descendente de quem? Pronto. Simples ou não? Simples demais. É igual goianos e mineiros, como diz ela. Os palestinos são de origem de qual? E aí é outra história. Os palestinos, existe uma disputa de origem. Israel também vai invadir na área e fala que é assentamento. Aquela área é legal de invadir. Não, Israel vai invadindo, não. Israel está na terra que pertence a ele. Mas aquela terra é de Israel. Ah, mas eles falam. É a mesma coisa que eu entrar na sua casa e falar que aquele quarto que eu invadi é meu e não seu. Entendeu? A terra é de Israel, sempre foi de Israel, sempre foi. Entendeu? Agora, a origem dos palestinos é uma história meio confusa, porque alguns dizem que os palestinos são remanescentes dos filisteus, alguns dizem. Outros dizem que não, que os palestinos são, na verdade, uma mistura de povos árabes, com o passar do tempo. A mistura de povos árabes gerou aquela etnia ali, entendeu? E os dois lados têm argumentos para isso, então não dá para, botar o dedo em cima e dizer o que é verdade e o que não é verdade. Ouvi dizer a respeito de descendente de Ismael também, não procede isso.
Não, todos são descendentes de Ismael. No caso dos árabes, todos são. Todos os árabes são descendentes de Ismael. Mas não os filisteus, né? Mas todos os árabes são descendentes de Ismael. Entendeu? Muito bem. Sim, senhora. Quem está perguntando? Ismael é o primeiro filho de Abraão, com Agar, com a escrava Agar. Como é que é? Não crê em Jesus? Quem? Ismael? Porque os árabes acreditam em Alá. Não, os árabes acreditam em Alá agora. Alá é uma figura recente, né? Ismael é da época de Abraão ainda. Ismael, ele adorava o Deus de Abraão, o Deus do pai. Só que, como ele foi se afastado do pai, e eu acabei de explicar aqui uma série de questões, principalmente envolvendo a geografia da época, uma vez que você separava um grupo do outro, aquele grupo não ia morar na esquina ali, não. Aquele grupo sumia de vista, ia para outro canto. Exatamente, e aquele grupo ia desenvolver cultura própria, religião própria, língua própria, uma série de coisas. É a história de Ismael, que inclusive Ismael se tornou nação antes de Israel. Entendeu? E essa terra, será que é por causa disso que eles têm muita gente rica lá e os árabes são muito ricos? São muito ricos. Eles são muito ricos por causa do petróleo, né? Que eles ocupam lugares muito, muito abundantes de petróleo, né? Por isso que a maioria é rica. Então, muito bem, aí o que acontece? Então nós já entendemos quem eram os filisteus e quem eram os cananeus. Está entendido isso, não está? Gente, se vocês não interagirem comigo, eu não sei se vocês estão falando a minha língua ou não. Está claro isso ou não, gente? Ok. Então vamos agora ao verso 21. Senão dá a impressão que eu estou falando sozinho aqui, ué. Tá? Porque se não entender, vocês não podem ter vergonha e medo de perguntar. Interrompa a aula quantas vezes for necessário. Tá? Para perguntar, pergunte mesmo. Se eu não souber, tá aí a minha esposa que me socorre. Tá? Muito bem. Então agora vamos para o verso 21, para a gente entender. Quem já ouviu a expressão semitas? Então, você vai ver que nessa apostila, olhem para mim aqui um minuto, olhem para mim aqui. Vocês vão ver que nessa apostila a expressão línguas semíticas, ou semitas, dá no mesmo, como vocês vão ouvir a expressão povos semitas. Então eu já entendi quem eram os filisteus, que era um povo específico, muito poderoso por sinal, muito forte, que deu muito trabalho para Israel. Ok? E já sabemos quem eram os cananeus, que influenciaram muito Israel, porque inclusive o hebraico é um dialeto das línguas cananeias. E a diferença entre os cananeus e os filisteus era que os filisteus eram muito numerosos e poderosos e eles sempre dominavam pela força, impunham sobre Israel. Os cananeus nem sempre. Os cananeus eles migravam, eles iam e vinham, eles interagiam com Israel o tempo todo. Então tinha gente entrando no meio do povo de Israel, saindo, mulheres cananéias casando com homens, Deus punia, e tinha uma série de coisas que acontecia ao longo desse tempo. Havia uma interação de Israel com os cananeus. Da onde surgiu, então, a língua hebraica. Estão entendendo o que eu estou explicando? Então nós já entendemos esses dois povos. Agora vamos entender quem eram os povos semitas. Tá? Os povos semitas. Então, capítulo 21, nós temos, e a Sem nasceram filhos. E ele é o pai de todos os filhos de Éber e o irmão mais velho de Jafé. Então, Sem era o filho mais velho de Noé, Jafé era o filho do meio e Cão era o filho mais novo. Tá bom? Tá claro isso aí? Muito bem. Os filhos de Sem, de onde vem a expressão semita, se você pegar o nome Sem e colocar aí I-T-A, vira a palavra semita, tá? Então os filhos de Sem são Elão, Iassur, Arfaxade, Lude e Arã. Pode citar para mim os filhos de Sem? Ok.
Os filhos de Arã são Uz, U, Jeter e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. Então, por que pula para Arfaxade, ninguém fala nada de Elão ou de Assur? Porque o texto vai me jogar para Abraão. E o texto vai me mostrar que Abraão é descendente de Sem através de Arfaxade. Então, olha o texto. Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã, verso 22. No verso 24, Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber, ok? E a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Aí ele dá aqui a descendência de Joctã, que não nos interessa, eu não tenho nada a ver com esse Joctã. No verso 10 do capítulo 11, verso 10, capítulo 11, nós temos, essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então, 2 anos só depois do dilúvio. Então, Arfaxade não é o primeiro filho, lembre-se disso, tá? Você volta lá em cima que você vai ver na sequência, ele é o 3º filho, tá? Elão, Assur e Arfaxade, ele é o 3º, mas ele nasceu 2 anos depois do dilúvio, significa que antes disso, ele gerou mais 2 filhos, tá? Que podem ser gêmeos, ou a mulher ficou grávida no espaço aí, deu à luz a um e ficou grávida do outro, que naquela época era assim também. Então essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 30 anos e gerou a Salá, tá? Gerou a Salá. Verso 14. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber, tá? Verso 16. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. Verso 18, viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. 20, viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. 22, viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. 24, viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. 26, viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão. Tá? Abrão, Naor e Arã. Então, pergunta que não quer calar é: Abrão era descendente de quem? Através de quem? Abraão era descendente de Tera. Ok. Mas por qual linhagem? Lá de cima, descendo. Através de quem? Arfaxade. É isso aí. Tá? Aí, Terá está lá na frente, né? Está lá na frente. Tem uma longa história aí que você pode acompanhar aqui, ó, tá? Desce lá. Arfaxade, Salá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão. Mas o importante aqui é você saber que Abrão é descendente de Sem pela linhagem de Arfaxade. Porque tem a linhagem dos outros irmãos de Arfaxade. Tá? Essa aí é uma outra linhagem que não nos interessa no momento. Ok? O que nós temos aqui é a linhagem de Abrão por Sem através de Arfaxade. Por isso que o povo de Israel é chamado de semita. Entenderam? Porque o povo de Israel é descendente de Sem. Não é nem de Jafé e nem de Cão. É descendente de Sem. Assim como os sírios. Os sírios, a Síria que está lá, a Síria é semita. Você consegue rastrear a Síria também até 100. Entendeu? Então nós temos, recapitulando aqui, antes do lanchinho ali, eu quero que vocês me falem quem eram os filisteus,
quem eram os cananeus e quem eram os semitas. Vamos começar com os filisteus. Falem comigo aí. Quem são os filisteus? Mas falem alto, gente, para ver se sai aqui na gravação. São descendentes de Casluim, Misraim e Cã. Ok. Concorda com ela? Alguém concorda? São descendentes, senhor. Mas eu lembro de Israel, primeiro caso é Todo mundo concorda, gente? Sim ou não? Sim. Quem está em cima do muro? Hã? eu acho que Verso 14, olha aí. Ah, sim. Não, não. Você... É porque a versão dela é na linguagem de hoje. Depois você compra uma Bíblia corrigida. Me fala agora dos cananeus. Quem eram os cananeus? Hã? Canaã, que é de Canaã de Cã. Ok. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda, gente? Hã? Agora de Abraão. Quem era Abraão? Terá, que foi de Arfaxade de Sem. Que é da tribo de Sem de Arfaxade. Ok. Então nós estamos falando, até o dado momento, falamos de quantos filhos de Noé? Até agora nós falamos de quantos? 2. Sem e Cão. Sem e Cão. Não falamos, não tocamos em Jafé ainda. Right? Muito bem. Então o que foi feito de Jafé? Então nós já sabemos. Então nós já sabemos quem foram os filisteus, já sabemos de onde saiu Golias, né? O gigante Golias. Já sabemos quem eram os filisteus, já sabemos quem eram os cananeus e já sabemos quem eram ou são os semitas. Uma pergunta. Então isso tudo vem de Noé? Yes, porque no dilúvio não morreu todo mundo? No dilúvio não morreu todo mundo? Entendeu? Muito bem, o que sobrou? Sobrou Jafé, tá? Aí se você voltar lá em cima um pouquinho, lá em cima onde? Minha esposa está perguntando. Lá em cima onde? Capítulo 10. Não tinha televisão. Capítulo 10, versículo 2. Que nós pulamos essa parte exatamente para você poder entender o que eu queria que você entendesse à frente. Diz o quê? Os filhos de Jafé são quem? Ok, então nós temos Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. São os filhos de Jafé, right? Ok, então agora vai para... vai agora para Ezequiel 39. Vão no 38 primeiro. Ezequiel 38. Ezequiel 38 diz o quê? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra eles. Ok? Se você olhar no versículo 5,
diz assim: persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudos e rodelas, capacetes. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, todas as suas tropas, muitos povos consigo. Então ele cita o Egito, que se unirá a esse grupo, porque o Egito é descendente de Cão, lembra disso? O Egito é descendente de Cão, Put, Egito. Nós temos persas e etíopes, que são dois povos diferentes inclusive do egípcio, tá? E ele cita Gomer, Togarma, e lá em cima ele cita todos os filhos de Jafé, tá? Gog, ele cita Magog, Meseque, Tubal, embaixo ele cita Gomer. No capítulo 39, tu, pois, filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Então agora volta para o texto de Gênesis. Vocês querem fazer seminário? Seminário é isso aqui, ó. Pior parte agora, né? É. Pode continuar aqui ou está na hora de parar aqui, companheiro? Liberado aí? Então volta agora no capítulo, versículo 2 do 10. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Ou seja, exceto Tiras, Madai e Javã, todos os filhos de Jafé estão incluídos na profecia de Ezequiel. Tá? Exatamente. Não é por isso, é para você entender quem são esses povos. Então, quando você tira, olha bem, quando você tira o Egito que está no norte da África, você tira todos os cananeus da região ali de Canaã, né, da região cananeia, você tira os filisteus e você tira alguns outros povos como moabitas, porque moabita e amonita eram descendentes de Ló, né? Os moabitas e os amonitas eram descendentes de Ló. Lembra que Ló teve um incesto com as filhas? Quando saiu de Sodoma e Gomorra, nasceram dois meninos, Moabe e Amon. Desses dois, moabitas e amonitas, os dois povos, tá? Mas os descendentes de Jafé, que se juntaram, descendentes de Jafé, os descendentes de Ismael, que se juntaram a Esaú. Então nós temos Esaú, filho de Isaac, tá? Os descendentes de Esaú se envolveram com a descendência de Ismael. E a descendência de Ismael, que era muito mais forte, englobou a descendência de Esaú, que é Edom. Os edomitas é Esaú, os descendentes de Esaú. Então, a descendência de Ismael engoliu os edomitas. Então, se eu tirar esses povos que eu acabei de citar, todos os outros que sobram são descendentes de Jafé. Então, todos os do sul da África, todos os europeus e todos os americanos são descendentes de Jafé. Portanto, Jafé é pai dos povos dominantes da terra. E receberam na orelha a profecia. E recebeu a profecia aí agora. Exatamente. Então, quando a gente, por exemplo, foi estudar profecia, não agora, porque a escatologia do médio é uma escatologia mais resumida, mas se vocês chegarem no bacharel, por exemplo, que a gente foi estudar a escatologia mais a fundo, vocês vão entender quem são esses povos, ajuda essas informações que eu estou dando, para a gente rastrear quem são esses povos da profecia que vai se levantar contra Israel no final dos tempos. Jafé é o pai de todos os dominantes da terra? De todas as nações dominantes. Então, os povos europeus e os povos asiáticos e os povos americanos são todos descendentes de Jafé. Basicamente são os que levantarão contra Israel. Alguns deles, porque... alguns desses povos. E o norte aí, no caso, é a Turquia, né? Fala da Rússia. Europeu, americano? Asiáticos, europeus e americanos.
E parte da África, principalmente o sul da África. Então, com isso, nós cobrimos os 3 filhos de Noé, porque entender a origem dos povos através dos filhos de Noé, isso vai te dar uma dimensão de compreensão da Bíblia que você não tem noção. Então, se você, depois dessa aula, você cair de cabeça nessa apostila, que a gente não vai ler a apostila toda, nem dá tempo, mas eu estou te dando aqui, eu estou batendo no liquidificador e dando para você já o caldinho pronto para você beber. Entendeu? Mas se você cair de cabeça nessa apostila, assistir essa fita umas 4 vezes, e se você é pregador ou líder de departamento, ou seja lá o que for, acabou, a sua mensagem vai para um outro nível agora. Porque o seu grau de compreensão da Bíblia vai lá para o topo. Entendeu? Então, quando você lê certos textos do Velho Testamento, aquilo ali agora não vai ser uma coisa obscura, você vai ter compreensão daquilo ali. Por que aquilo está acontecendo? Porque, por exemplo, os povos, fora os filisteus, porque Deus usava os filisteus como vara de correção para Israel. Mas fora os filisteus, os problemas fundamentais que Israel tinha eram com os descendentes de Ismael, os descendentes de Esaú, os descendentes de Amon e de Moabe. Ou seja, escute bem, todos parentes, tá? Porque Amon e Moabe eram descendentes de Ló, que era primo de Abraão, sobrinho de Abraão. Ismael, irmão de Isaac. E Edom, que é Esaú, os edomitas, descendente de Edom, irmão de Jacó. Então havia essa rixa constante ali, aquela picuinha constante. Entendeu? Por quê? Porque os outros povos se sentiam excluídos, porque Israel era o detentor da promessa de Deus. E os outros se sentiam excluídos. Então tinha aquela rivalidade. Quando Israel vem descendo do Egito, ele pede passagem, por exemplo, para os amonitas e os moabitas, que eram parentes, e diz, não, aqui vocês não passam não. Mas Noé gerou isso tudo, virou essa bagunça? Não, Noé gerou 3 filhos. Misericórdia. Mas através dele virou essa Ué. essa guerra aí. É. Amém? Então, pausa ali para o cafezinho, voltamos em seguida, gente.